Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mecânica clássica, calcular a lagrangiana de um sistema chamado pêndulo simples acoplado com mola horizontal. Tá? Então, inicialmente, pessoal, nós vamos relembrar aqui das transformações de Galileu. Né? Então, se você tem um referencial S com coordenadas x e y bidimensional e um outro referencial que se move com uma velocidade v no plano qualquer, né? Chamado referencial S', e aí, dado também por um sistema de coordenadas x', y', e se está acontecendo algo, um fenômeno no ponto P, como é que você relaciona o referencial S com S'? Então, de acordo com as transformações de Galileu, primeiro, os tempos são os mesmos nos dois referenciais. O tempo que passa no relógio, né, no tempo referencial S, que é inicial, em relação ao S', são idênticos, né? É o mesmo tempo. Já se você quer mapear um certo evento no ponto P, então você pode usar soma de vetores, né? Então esse vetor R de SS' mais o vetor de RS' é igual ao vetor RS. Tá aqui, ó. Ou, né, em livros também você coloca, né, esse R de SS' é essa velocidade vezes o tempo t que se dá, inicialmente eles estão no mesmo ponto, né, esse S' e S, um sobre o outro na origem, depois a partir do momento que você liga o cronômetro, ele vai se deslocar o S' numa dada direção no plano com uma velocidade v. E aí você pode relacionar esse R de SS' como sendo Vt. E aí você tem a relação, né, a transformação de Galileu para a posição e para o tempo é idêntica, né? Os tempos nos dois referenciais é o mesmo, que eu chamo de t, que entra nessa variável. Pois bem, eu vou utilizar isso para reescrever, né, as coordenadas de um sistema S para S' no nosso problema. Então, qual é o nosso problema? Você tem uma mola que vai vibrar aqui na horizontal, né, com constante elástica K, e aí, numa extremidade da mola, ela está fixa e na outra tem um pêndulo simples, com comprimento L, deslocado um certo ângulo θ e massa m submetido a um campo gravitacional constante G. E aí você exatamente aqui na parede você desenha o teu referencial S, né, com coordenadas y e x, né, positivo para cima e positivo para a direita. O quanto a mola vai deformar, né, a variação da mola, né, da sua posição eu vou chamar de x, né, a variável x, tá? Aqui nesse ponto que eu chamo de nó, né, onde o pêndulo simples vai ser acoplado, né, à oscilação da mola na horizontal, esse ponto não tem massa, tá? E aí ele tem o nosso referencial S', esse ponto ele vai vibrar para a direita e para a esquerda, né, de acordo, obedecendo algo semelhante ao MHS, né, uma oscilação simples, né? E aí aqui esse referencial tem coordenadas Y' e X', tá? Então como é que você relaciona esse referencial inicial com esse que vai se mover aqui nesse ponto, que não tem massa? Então, para posição, então vai valer essa relação aqui, tá? Que eu vou colocar. E aí lembrando que esse camarada vai ficar oscilando aqui em coordenada polar, né? Lembra que o R chapéu está para fora da trajetória aqui, no caso circular, né, inicialmente, e no sentido crescente do ângulo é o θ chapéu, tá? E os versores I e J são dados aqui na direção X, o I, e na direção J. Então, perceba que essa posição aqui de RSS', né, é exatamente o que? É a velocidade, né? Quando eu derivar isso tudo aqui no tempo para calcular a velocidade do meu sistema S, essa dRdt de SS' vai ser exatamente a velocidade aqui na horizontal, que a velocidade aqui essa restrição do movimento da mola, que é somente no eixo X, tá certo? Então é isso que vai ser feito. Então, para velocidade, basta, né, derivar a posição do referencial S em relação ao tempo, ou seja, derivar isso aqui. Então, tu vai ter a velocidade no referencial S, tá? Esse camarada aqui, como é uma velocidade do sistema S em relação a S', então vai ser a velocidade x ponto na direção I, tá? Aqui, ó. E aí você vai derivar esse termo aqui, ó.
exatamente qual é a posição do teu referencial S' para o teu evento, né? Para o teu pêndulo de massa M. Então vai ser R na direção R chapéu. O teu R é o L e R chapéu fica. Tá aqui, ó. L R chapéu. Tu vai derivar no tempo. Então L é constante, ele é fixo, não muda. Então vai sair, você vai derivar R chapéu em relação ao tempo. A gente já sabe de coordenada polar que dr chapéu em relação ao tempo vai dar uma regra da cadeia. Esse R chapéu não depende explicitamente do tempo, mas sim do ângulo. Então você vai derivar dr chapéu em relação a θ, dθ, dt. Dθ, dt é θ ponto, já tem um L fora. E quem é dr dθ? Dr dθ é o nosso θ chapéu, é esse versor aqui tangente a trajetória aqui a priori circular, tá certo? Bem, então a minha velocidade vai ser x ponto i mais L θ ponto θ chapéu. Como eu quero calcular na lagrangiana, né, a gente sabe que a energia cinética menos a potencial, a energia cinética é v quadrado, então vou calcular v escalar v para obter vs quadrado. Então quando você pega v escalar v, você vai obter esse termo aqui, o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. E lembrando que tem um produto escalar entre i e θ. Então o produto escalar entre i e θ vai dar um cosseno de θ, né? O módulo primeiro, o módulo segundo dá um cosseno do ângulo entre eles, né? Então se você bem notar, né, o θ chapéu vai estar aqui, ele vai estar a um certo ângulo, então a inclinação entre o θ chapéu e o i é um θ. Então vai dar cosseno de θ aqui. E o nosso Vs reescrito agora, depois de calcular esse produto escalar, é esse camarada. E as energias cinética e potencial? Bem simples, né? M sobre 2 Vs ao quadrado, tá aqui. E a energia potencial, a gente sabe que só esse sistema tem uma energia potencial gravitacional. Então, em relação a essa altura, o eixo Y é positivo para cima, negativo para baixo. Então, vai dar mg vezes mg negativo vezes esse h aqui, ó. mg vezes h, que é negativo. Esse h é essa altura. Então, se for um triângulo retângulo aqui, você pode relacionar esse ângulo com esse L. Calcula o cosseno. Então, essa altura daqui para cá vai ser L cosseno θ. Tá aqui, ó. Negativo porque esse h é negativo. E esse ponto aqui fixo, ele oscila, né, numa mola. Então, ele tem uma energia potencial do tipo elástica. kx² sobre 2. Então, essa é a energia potencial. Então, vou pegar a energia cinética menos a potencial e obter a lagrangiana. Lembra que a lagrangiana é escrita em termos das posições generalizadas das velocidades generalizadas, né? O x ponto, θ ponto, o x e o θ, que já está de acordo aqui com a energia cinética e potencial. Então, subtraindo uma da outra, para calcular a lagrangiana vai ser dada por essa expressão inteira aqui. Tá? Continuando, agora nós vamos obter as equações de movimento, né? Então veja, a lagrangiana eu reescrevi ela aqui. As equações de Euler e Lagrange são dadas por essas equações diferenciais, né, de segunda ordem. E aí para a variável x, né, quais são as nossas variáveis essas variáveis aqui qk e qk ponto do nosso problema? As variáveis x aqui, ó, que aparece, e as variáveis θ, olha aqui, ó. θ ponto e x ponto. Então, para a variável x, você vai precisar dl dx, calculado aqui, só olhar e derivar desse camarada. dl dx ponto. Então, você vai derivar aqui e aqui, dá essa expressão. Vai derivar no tempo esse último resultado aqui. Deriva no tempo esse último resultado. Então, você vai derivar aqui. Vai dar x2 pontos, aqui você vai ter que aplicar a derivada do produto, vai dar esse termo, tá? E aí você vai pegar esse resultado menos esse, de acordo com a minha equação de Euler e Lagrange. Tá aqui, ó. Quando você faz isso, igual a zero, né? Aí você vai juntar essa expressão com essa. Quando você faz essa junção, você vai obter esse termo, para a variável x ainda. E aí você vai dividir tudo por m e multiplicar tudo por menos 1 e dividir por m. O resultado é isso aqui, olha. Então, olha só que interessante. Então, a segunda derivada da posição do x, né, mais k sobre m. K sobre m, lembra que é a frequência natural de oscilação do oscilador do tipo harmônico, né, de um sistema massa-mola, né? É k sobre m aqui, x, L cosseno θ, θ 2 pontos, menos L θ ponto quadrado, seno de θ. Então, isso aqui é a equação diferencial para a minha variável x, uma equação diferencial de segunda ordem,
não linear, tá? E ela depende de θ ponto e θ dois pontos, ou seja, ela está acoplada com a variável θ, que eu ainda vou determinar. Então, uma equação diferencial de segunda ordem, não linear e acoplada, tá? Com a variável θ. Então, agora, para a variável θ, vou continuar, né? Já obtive a equação diferencial para x, desculpa, agora para θ. Então, vou seguir o mesmo, é uma receita de bolo, né? dl dθ, vou determinar. Então, olhando a lagrangiana, eu vou derivar a lagrangiana em relação à variável θ, então vai cair aqui e aqui. Vai dar esse resultado. Vou derivar dl em relação a θ ponto, né? Então, em relação a θ ponto, né? Em relação a θ ponto, você vai derivar aqui e aqui. Vai dar esse resultado. Vai derivar esse último em relação ao tempo, dar essa expressão. E aí eu vou usar a equação de Euler-Lagrange para a variável θ. Subtrair o resultado aqui em azul, menos esse último aqui em vermelho. Você vai obter essa expressão, simplificar, né? Cancelar esses termos que são simétricos, e você vai obter a equação diferencial para θ. Lembrando que é uma segunda derivada, né? Uma equação diferencial de segunda ordem, não linear, tá? Depende da variável x, ou seja, é acoplada também, tá? Olha só que interessante, né? Se você desconsiderar esse termo, né? Se você, por exemplo, desconsiderar que esse x dois pontos aqui, a aceleração é nula, ele desaparece, e para pequenas variações de θ, para pequenos ângulos, né? Então você vai bater basicamente aqui, né? Você tira essa mola, não tem aceleração, e essa oscilação vai obedecer um oscilador, um pêndulo simples, né? Para ângulos pequenos, esse seno de θ é aproximadamente θ, e aí você vai ter um sistema de pêndulo simples que se comporta como um oscilador harmônico, né? Esse G sobre L é a frequência natural de oscilação do teu pêndulo simples, tá? Então, em resumo, pessoal, né? Você vai obter, né? Para x essa equação e para θ essa aqui, né? Então, para você resolver a equação diferencial para x, você precisa conhecer θ dois pontos e θ, ou seja, tem que resolver a equação diferencial de baixo. E para resolver a equação de baixo, eu preciso da solução da equação de cima, que eu preciso de x dois pontos, ou seja, é uma equação diferencial acoplada de fato. São equações diferenciais ordinárias, de segunda ordem aqui, não linear, porque depende do cosseno, do seno, né, θ ponto quadrado, e elas estão acopladas, tá? Você pode obter dessas equações aqui aproximações, né? Para pequenos ângulos, se você expandir inteiro, o cosseno é basicamente 1 e o seno é aproximadamente o próprio ângulo, né? O seno de θ é o próprio θ. E aí, para pequenas variações, tanto de x, né? Ou seja, para pequenas deformações aqui nessa direção x e para pequenas variações de ângulo θ, essas equações elas ficam mais simples, né? Claro, simples, mas não quer dizer que é fácil de resolver. Você vai obter essas expressões que vai dar aproximadamente zero, e aí você pode usar o computador, né, algum software de computação algébrica, sei lá, para você resolver essas equações diferenciais e desacoplá-las. Veja, para você resolver essa equação diferencial, você precisa desacoplar e aí aplicar algum método de Runge-Kutta, não sei, para resolver essas equações. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!